Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de julho, celebramos São Joaquim e Santana. Os santos de hoje são pais da Virgem Maria, consequentemente são avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Joaquim corresponde a um nome bíblico e significa o homem a que Javé confirma. A palavra Ana, ou o nome Ana, aparece em personagens bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Ana, mãe do profeta Samuel, também Ana, mãe de Raguel, parente de Tobias. No Novo Testamento nós temos a profetisa Ana, uma anciã que presencia a apresentação de Jesus no templo. Os dois, nós conhecemos a vida deles, especialmente por conta de um escrito muito antigo, muito conhecido e que exercia certa autoridade nas comunidades cristãs primitivas, chamado Proto-Evangelho de Tiago. Era muito conhecido pelos primeiros cristãos, mas não entrou no cânone das Sagradas Escrituras. Então, nesses escritos antigos que geraram uma certa tradição na igreja, Joaquim e Ana são apresentados como um casal judeu muito piedoso, muito fiel à fé judaica, que, como todos os judeus, aguardavam ansiosamente a chegada do Messias e a redenção de Israel. Só que, mesmo sendo um casal muito piedoso, eles chegaram a uma idade muito avançada sem conseguir ter filhos, o que para a época era considerado, de certo modo, que Deus não olhava para aquele casal com admiração. Muitas vezes era encarado isso como um sinal de pecado ou de infidelidade a Deus e, por conta disso, aquela família não conseguia ter filhos. Por outro lado, uma família muito numerosa era sinal da bênção de Deus sobre aquele lar. Então era um casal muito piedoso, mas que sofria por não conseguir ter filhos. Eles tinham uma boa condição financeira e tudo aquilo que eles conseguiam de lucro com os seus trabalhos era dividido em 3 partes. Uma primeira parte ficava para as necessidades do próprio casal. Uma segunda parte era reservada totalmente ao culto judaico, às oferendas levadas ao templo, às cerimônias judaicas em geral. E uma terceira parte dos rendimentos do casal era distribuída integralmente aos pobres. Eles, apesar de já idosos, não conseguindo ter filhos, eles não deixavam de suplicar a Deus essa graça. Até que um dia São Joaquim se retirou ao deserto para rezar e ficou 40 dias em oração profunda e fazendo jejum. Até que, durante esse tempo, um anjo aparece para Santa Ana, dizendo: Ana, Ana, o Senhor ouviu o teu choro, conceberás e darás à luz, e por toda a terra falar-se-á de tua descendência. Então, quando São Joaquim voltou para casa, depois desses 40 dias de oração e jejum, ele foi recebido por Ana com uma grande alegria, e ela dizendo para ele: agora sei que o Senhor derramou sua bênção sobre o nosso lar, pois eu era como uma viúva, era estéril, mas agora meu seio já concebeu. Seja bendito o Altíssimo. Então, como um sinal de gratidão a Deus, São Joaquim e Santana fizeram um voto de consagrar aquela criança que iria nascer, nós sabemos que era Nossa Senhora, a Deus inteiramente, entregando a filha aos cuidados de Deus no templo. Então, eles decidiram entregar aquela criança ou aquela menina ao serviço do templo. Nossa Senhora foi preparada para isso. Então, de fato, depois que Nossa Senhora nasceu, ela foi levada pelos pais ao templo, onde ela foi educada até ficar noiva de São José. A tradição da igreja não explica como é que aconteceu a morte de São Joaquim e Santana, quantos anos Nossa Senhora tinha. O fato é que o culto relacionado aos dois foi difundido na igreja principalmente a partir do século VI,
começou entre os cristãos do Oriente e depois foi se expandindo também para o Ocidente. Em primeiro lugar, era mais popular a devoção voltada à Santa Ana. E durante vários séculos, a festa litúrgica, a celebração litúrgica dos dois era separada. Então, só no século XX, em 1913, é que a Igreja decidiu celebrar os dois no mesmo dia, e exatamente no dia 26 de julho. Então, não existe uma celebração separada de São Joaquim e de Santana, mas existe a celebração litúrgica de São Joaquim e Santana, pais da Virgem Maria, avós de Jesus Cristo. E exatamente por conta disso, neste dia 26 de julho, nós celebramos o Dia dos Avós. Que Deus, pela intercessão de São Joaquim e Santana, abençoe todos aqueles que vivem no seu dia a dia o chamado de serem avós exemplares, de viverem a sua velhice com sabedoria, com fidelidade na fé, assim como os santos de hoje viveram. Com o exemplo desses santos que consagraram o fruto tão esperado, que era a Virgem Maria, integralmente a Deus, nos inspiremos para voltar para Deus e entregar a Ele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. São Joaquim e Santana, rogai por nós.